Então, né, seguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a implementação de projetos de melhoria contínua, até mesmo programas mais complexos, que nem colocar uma produção puxada na logística, colocar um armazém puxado, trabalhar com supermercado, essas coisas mais Lean, Six Sigma, né? Como é que os gestores enxergam isso, Lucas? Eles veem isso como uma grande possibilidade de crescimento ou é meio que o básico? Como é que tá esses projetos, né, no mundo de supply chain? Eu acho que assim, pessoal, dentro do supply chain, né, as inovações, as melhorias e tal, começaram basicamente dentro da manufatura, que já é parte do supply, né? Mas hoje os gestores têm visto muito a aplicação de metodologias, enfim, de Lean, Six Sigma, como algo parte do mínimo necessário, né? Sim. Então, assim, é muito normal a gente ter dentro das empresas, e hoje eu já não falo mais das multinacionais, mas eu falo das grandes nacionais, e até das médias, né, uma preocupação em ter algumas pessoas focadas em melhorias, né? Então, que estejam lá acompanhando o que pode ser melhorado, o porquê, como que a gente vai implementar, né? Então, assim, a melhoria, ela faz parte de ponta a ponta da gestão de supply chain como um todo, né? Mas você ainda vê que tem muitas empresas que têm, ou muitos gestores que têm um foco demasiado em resolver o pepino para entregar, sabe? Aquele heroísmo, claro, né? O heroísmo no processo do dia a dia. Você acha que está mais nisso ou mais no cara pensar estruturado? Como é que você vê, assim, no diagnóstico? Eu sei que sua visão vai ser muito das empresas maiores, que elas têm até programas corporativos, sim, né? Mas no mercado de maneira geral. Mas eu acho que assim, mesmo empresas maiores e tal, pessoal, a gente não deixa de ter gestores com essa característica. Poxa, eu preciso resolver o problema que está acontecendo, né? E acabam não se atentando para análise de causa raiz, para de fato tentar resolver aquele problema, né? Mas o que eu acho mais interessante no mercado é que a cada ciclo de profissionais que vão passando nas empresas, a necessidade, o entendimento sobre a aplicação de metodologias de melhoria vão ficando mais claras, né? Vai amadurecendo, né? Amadurece, tipo, isso é vendido lá pro board, então o board começa a entender, poxa, já é o terceiro gerente que passa aqui na minha área de distribuição e quer implantar uma área de melhoria, ou pelo menos ter um recurso, um black belt voltado para aquilo lá. Então, assim, eu acho que já entrou na rotina das empresas, né? A questão agora é reforçar, né, gente? Porque projetos, melhorias nunca vão acabar, né? E os caras que não enxergam isso, como é que vende isso para um cara? Sei lá, um gerente que está muito mais focado na operação do que numa melhoria. Como é que vende isso para ele? Pessoal, eu acho que assim, a gente pode brincar, né? Que a gente pode dar uma marretada top-down, né? Mas que normalmente não é a melhor solução, né, pessoal? E a gente tem que ter acesso à marreta, né? Exatamente, né? Então, nós como profissionais, né, o que a gente pode fazer é tentar começar a utilizar de uma forma bottom-up mesmo, de baixo para cima, utilizar a metodologia, né? E começar a apresentar as melhorias que a gente vai gerando dentro da empresa na formatação da melhoria em si, de um Six Sigma, colocar cartas de controle, colocar gestão à vista, tudo isso vai ajudando aquele profissional que ainda não teve muito contato com esse tipo de metodologia mesmo, né? A absorver um pouco e talvez começar a enxergar algum tipo de valor nessas situações, né? Fazer o game rodar, né? Entregar aquelas pequenas melhorias que daí vai... Exatamente, né? Porque às vezes o profissional pergunta, mas eu sou só um analista, como é que eu vou mudar a forma de pensamento da minha empresa, né, gente? É o que a gente sempre fala, começa a fazer. Começa a mostrar, divulgar. O máximo que você vai falar ok, fez o mínimo que eu esperava. Mas pode ser que você realmente consiga trazer uma inovação de uma outra forma, com uma outra visão para dentro da organização, né? Ah, legal. Saindo um pouco dos caras que olham a operação, que eu acho que é mais compreensível, né? As pessoas que estão olhando ali para resolver o dia a dia, para matar um leão por dia. Sim. E não pensam tanto em melhoria. Mas quando a gente pega a outra ponta, né? Não a melhoria versus o dia a dia, mas a melhoria versus o drone. Como é que você vê isso? Tem ainda muita gestão, muita gente que,
tenta partir primeiro com uma solução tecnológica sem ir para um programa de melhoria? Na verdade, aí, pessoal, a gente tá, como o Murilo falou, a gente tá falando de duas pessoas completamente diferentes, com visão diferente. Para esse outro profissional que tá lá em cima, que ele já não tá enxergando mais os problemas do dia a dia, né? Ele tá falando, bom, a minha operação tá lá rodando, né? Como é que eu inovo e talvez de uma forma disruptiva, né? Quando a gente coloca essa palavra no meio da mesa, fala em disrupção... Já vem o robô. Já vem o robô, né? Mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque, como a gente falou até em um dos blocos aqui, supply chain é a base, a fundação da empresa. Então, se a gente tremer o supply chain, a gente treme o resultado da empresa como um todo, né? Então, a gente pode criar primeiro, antes do drone, uma camada intermediária, que é justamente aquela da melhoria, garantir processos, novos processos que vão trazer eficiência para o meu cliente. Agora, a pergunta sempre é, o drone é o desejo do meu cliente? Né? Se eu não souber responder isso, gente, se for o desejo do meu cliente, a gente tem que ir por aquele caminho. A questão é, o meu cliente está vendo valor? Porque inovar para ninguém não é inovação, né, gente? É uma questão de... É um robô lá. Bonito. A gente vai massagear o próprio ego e tal, fala, poxa, inventei alguma coisa muito interessante. Mas para quem consumir? Está no momento certo de mercado para consumir? Então entenda o seu cliente antes... Pode até dar problema, né? Exatamente. Você já viu exemplos assim, de implementação, troca de sistema por um sistema melhor, algo que tipo, destruiu a base ali, né? Exato, não, e eu acho que eu vi, muita gente que está assistindo a gente nesse momento deve ter visto também, né, pessoal? Implementação, alteração de processo, alteração de sistema que foi mal executada, sempre dá aquela tremida muito forte, né? E aí a gente tá falando de resultado financeiro, tá falando talvez de reporte global de resultados, né? Tá falando de empregos de pessoas, né? Então, assim, tem muita coisa envolvida pra gente pegar uma organização grande e fazer ela chacoalhar, né? Então, parcimônia, cuidado sempre é importante, né? Não, legal. Então a gente conversou um pouquinho, né, sobre esses programas de melhoria, né? Bastante das empresas mais consolidadas enxergam, né, pelo que o Lucas comentou, a melhoria como básico ali, né? Ou como básico ou como uma inovação inteligente, né? Uma coisinha a mais. Mas não é todo mundo que enxerga isso. Dos que não enxerga, a gente tem meio que o profissional que está focando no dia a dia e o cara que está focando em mandar foguete para a lua, né? Exato. Dessas duas pontas, a gente consegue, né? Talvez o cara ali com os problemas do dia a dia seja mais fácil de convencer, mostrando uma melhoriazinha, te mostrando uma coisinha, e na outra ponta puxar mais, apelar mais por cuidado, né? Porque é uma implementação que vai mudar muita coisa para uma tecnologia desconhecida, que a gente não está acostumado a trabalhar, pode vir a ter impactos importantes naqueles indicadores-chave. Então, né, para o próximo bloco, a gente vai falar menos coisas técnicas e mais um pouquinho sobre a carreira, né, do profissional de supply chain. Que dicas aí a gente tem para você se destacar, tanto na parte como especialista, como na parte como gestor. O Lucas vai comentar um pouquinho para a gente. Até a próxima.